Mega Cana TV de volta trazendo assuntos importantes que têm sido alvo de debates aqui dentro da 18ª edição da Mega Cana Tech Show Brasil. A transição energética já chegou ao campo e agora nós vamos entender como é que o etanol pode transformar a mecanização agrícola. Para isso, está aqui comigo no estúdio Luiz Noronha, da FTP Industrial. Muito obrigada pela sua presença, Eu que Noronha. agradeço. Esse é o próximo passo aí do nosso etanol? A gente acredita que é uma das soluções para a descarbonização de toda a nossa indústria, de todos os nossos motores, enfim. E a gente tem a oportunidade no Brasil para isso, né? O Brasil é o segundo maior produtor de etanol e a gente tem ampla disponibilidade de infraestrutura, por que não usar ele também nas nossas máquinas colhedoras, não? A gente sabe que muito do uso do diesel, principalmente no campo, para fazer essa transição será necessário aí quebrar alguns paradigmas, né? De que maneira você acredita que esse trabalho deveria ser feito de uma forma mais incisiva? Eu acho que a gente vinha falando antes, né? Assim, o trabalho de transformação de motores industriais para serem movidos a etanol, ele não é de hoje. Já é um trabalho de talvez 15, 20 anos atrás. Mas lá atrás se pensava muito ou somente na questão da questão financeira, de colocar na ponta do papel o TCO, o custo operacional, e talvez pelas eficiências dos motores daquela época, talvez a conta não fechava. Hoje a gente tem uma outra realidade. Além da gente ter motores muito mais eficientes, que mesmo quando você olha por um viés exclusivamente financeiro, a conta ela é muito mais atrativa, mas também o público em geral, né, os grandes executivos das usinas, eles também têm olhado por um outro viés, eles têm olhado por um viés de sustentabilidade. E isso, embora a gente não consiga colocar na ponta do papel, mas é extremamente importante, né? Hoje, qual é o principal desafio? Qual é a principal barreira, né, que talvez impediria que esse processo caminhasse um pouco mais rapidamente? A gente vem dando passos significativos, né? A gente já está há 2 anos com motores sendo testados em algumas usinas, né? Então ele deixou de ser um rascunho e já virou uma realidade. Ainda é um motor conceito. Eu diria que talvez os principais desafios eles entram na questão da aceitação do mercado, mas para isso passa também por esse momento da maturação, né, dos testes que a gente vem fazendo. Quanto mais testes a gente fizer, e a gente tem planos de estender mais nos próximos pelo menos 2 anos, mais o mercado ele vai estar olhando, vai estar fazendo conta, vai estar olhando também com viés de sustentabilidade, e eu acredito que a aceitação também vai ser maior. E a gente está falando só da questão da inclusão do etanol na mecanização agrícola, mas pelo andar da carruagem a gente está percebendo que muito brevemente, se Deus quiser, o etanol tem outros espaços aí que ele pode preencher também, né? Com certeza, a gente viu hoje aqui, né, outros exemplos, né, por exemplo, na indústria marítima, indústria naval, a própria extensão do etanol no uso dos veículos hoje já em uso, né, considerando que são veículos flex que podem usar tanto etanol quanto gasolina, por que não aumentar a taxa de uso de etanol nos veículos já existentes, né? Então, olhando para uma perspectiva de futuro, eu vejo com bons olhos, e a FPT ela acredita nessa solução como um dos vetores energéticos aí favoráveis, né, para o nosso mercado. Quando a gente fala de veículos aí para o nosso dia a dia, a gente percebe aí agora a inclusão dos veículos elétricos. Se a gente fosse pensar em vantagens, não apenas puxando sardinha para o nosso etanol que nós produzimos, quais as outras vantagens assim que deveriam ser levadas em conta na hora de fazer essa troca? Então, esse é um ponto interessante porque quando você compara com um veículo elétrico, por exemplo, né, o primeiro pensamento que vem é ele emite zero CO2, né? Então a pegada de carbono dele é zero. Mas se você olha por toda a cadeia, né, do ciclo de vida daquele produto, desde a concepção dos itens, né, da bateria, de todos os componentes que compõem aquele veículo elétrico, até efetivamente ao uso e lá no final da vida dele a reciclagem
daquele conjunto, e quando você faz esse mesmo exercício considerando o etanol, você vê que eles se equiparam em emissões de CO2. E o etanol, e aí é importante frisar, né? Se você pega toda essa cadeia, todo esse ciclo de vida, é importante lembrar, o etanol ele vem da cana-de-açúcar, e a cana-de-açúcar, enquanto ela está crescendo, ela está capturando o CO2. Então o balanço ele já começa negativo e depois ele compensa, e no final lá você vê que eles se equiparam. Então é verdade que a nossa energia elétrica do Brasil ela é mais limpa por conta das hidrelétricas, mas ainda assim, quando você coloca na conta, eles se equiparam. E a gente ainda tem a questão do clima, né? Cada vez mais imprevisível e que de vez em quando prega alguns sustos, né? Nas nossas hidrelétricas. Você acha que um meio termo aí, quando a gente fala dos veículos de uma forma geral, seria a questão também do híbrido elétrico e a etanol? É uma alternativa, a gente vê cada vez mais nas soluções híbridas, e a FPT, trazendo para a nossa realidade, né, de motores industriais, né, a gente tem uma ampla gama de aplicação dos nossos motores, que vão desde os caminhões até inclusive os navios, enfim, passando por todo o segmento, todo o setor agrícola. A FPT ela acredita num futuro multienergético. Então, a gente tem soluções elétricas, a gente tem soluções a biometano, que também é um biocombustível de extrema importância aqui para o nosso mercado, e a gente aposta também no etanol, além do diesel, que a gente também cada vez mais, né, desenvolve os nossos motores para estar preparado também para as novas tecnologias do diesel. Então a gente entende que tem espaço para todos esses mercados no futuro. E quando a FTP informa, leva esse tipo de informação, seja para o produtor, seja para as empresas, né, e tudo mais, como é que tem sido a percepção das pessoas? É fácil já entender todas as vantagens, né, dessa transição? É sempre um desafio, mas olhando numa perspectiva global, e a nossa empresa está presente na Bolsa, né, internacional, um dos pontos mais importantes é a questão da sustentabilidade. Então, para você ter uma ideia, a gente tem um compromisso até 2040 de neutralizar a emissão de carbono globalmente. Isso foi um compromisso firmado globalmente. E esse compromisso, ele, para ser cumprido, ele passa por toda essa transição energética e passa também pela nossa iniciativa e protagonismo como promotores dessas soluções bioenergéticas também. Nosso público que nos acompanha às vezes pode pensar assim, isso é papo só para beneficiar o dono de usina, né? Quem está ligado aí ao setor sucroenergético, mas sustentabilidade já virou assim palavra de ordem, né? Com certeza, com certeza. Como eu falei, é um dos pontos mais importantes hoje, né, para a empresa. E os números mostram como o mercado reage positivamente quando a gente apresenta soluções cada vez mais sustentáveis. E empresas e organizações sustentáveis, elas estão ficando cada dia mais valorizadas também, né? Sem dúvida, sem dúvida. Tá certo, muito obrigada por trazer as informações da FTP para a gente e parabéns pelo painel de hoje, né? Um pouco mais cedo também, que foi brilhante. Muito obrigado, agradeço.